O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. E eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo. Encarou-o bem e disse: "Este aqui também estava com ele." Mas Pedro negou: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: "Também tu és um dele." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sou um deles." Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia: "Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sei nem o que estás dizendo." Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: "Profetiza quem foi que te bateu." E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a missa votiva em honra à sagrada face de nosso Senhor. Esta missa, essa celebração, ela foi instituída por Pio XII em 1958 como um convite, um chamado, uma convocação para que os católicos fizessem desagravos, fizessem uma reparação pelos pecados cometidos contra Jesus, de uma maneira particular, no carnaval. Então é uma missa que geralmente se celebra na terça-feira de carnaval. Por quê? Porque é um período em que as pessoas, imaginem, se predispõem a pecar. Elas vão se vestir de uma maneira indecente, ou elas vão porque querem ver tais vestimentas, elas vão se portar, elas vão dançar de uma maneira indecente, ou as pessoas vão ver as pessoas que indecentemente vão dançar. Elas vão cometer pecados e às vezes as pessoas vão para que vejam aqueles pecados cometidos. Então, nós poderíamos dizer que talvez, mas muito provavelmente seja o dia do ano em que mais pecados deliberadamente são cometidos. As pessoas vão para pecar. E talvez o nosso país esteja em primeiro lugar nesta situação. É o país em que, neste dia, mais se cometem pecados mortais, mais se ofende a Deus. Então, se é uma missa que todos os católicos podem celebrar, podem viver intensamente isso que é proposto,
talvez nós brasileiros mais do que nunca. Pois bem, então é um dia em que nós iremos fazer desagravos, mas recordemos, não apenas pelos pecados cometidos no carnaval, este é apenas a ocasião para isso, mas pelos pecados cometidos, e não apenas cometidos pelos outros. Sim, também nós iremos fazer reparação, nós iremos interceder por essas pessoas, nós iremos, com os nossos atos de amor, nós iremos consolar nosso Senhor, nós iremos desagravar o seu coração. Mas não apenas pelos pecados cometidos pelos outros, mas também pelos pecados cometidos por nós mesmos. Que cada um aqui olhe, pense na sua vida e se recorde dos pecados já cometidos. Pois bem, os textos litúrgicos de hoje, eles são textos pascais. São textos que nós ouvimos durante a Semana Santa, a Sexta-feira Santa. O evangelho de hoje, ele é parte do evangelho da paixão, do evangelho de Lucas, que é ouvido o que em todos os domingos de Ramos e da paixão no ano C. Então nós ouvimos esse trecho. Pois bem, na primeira leitura retirada do profeta Isaías, diz aqui que nosso Senhor apresentou as costas aos que queriam me bater, ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. É a ofensa feita a nosso Senhor. A barba arrancada, o rosto batido, o rosto este que é sempre expressão do que nós temos de mais digno. Pois bem, nosso Senhor foi ofendido na sua dignidade. E aqui, meus irmãos, recordemos, isto foi feito a nosso Senhor, não apenas por causa dos pecados cometidos então, pelos romanos, pelos judeus que isso fizeram, mas pelos pecados que nós cometemos. Jesus, no horto, Jesus, quando foi flagelado, Jesus, quando carregava a cruz, Jesus, quando morreu, ele sofria não apenas pelos pecados cometidos então daqueles que o flagelavam, mas ele sofria pelos pecados que nós cometemos hoje. Isto é, Jesus, ele apanhava, era esbofeteado, era flagelado por causa dos meus pecados. Ora, se Jesus sofria no horto e na cruz por causa dos meus pecados, Jesus, no horto e na cruz, hoje, pode ser por mim consolado. Porque se hoje eu faço atos de amor, se hoje eu faço atos de reparação, eles podem consolar Jesus lá atrás, no horto, quando flagelado, quando carregava a cruz, quando foi crucificado. Então vamos lá, meus irmãos, nós não podemos olhar para esses pecados cometidos pelos outros e por nós com indiferença. Imagine aqui se você está em casa e um irmão seu, uma irmã, comete um grande pecado contra o seu pai ou a sua mãe, lhe diz impropérios, palavras inadequadas, ofensivas, ou chega mesmo a bater na cara do seu pai e da sua mãe. O que é que você como filho faz? Você imediatamente se levanta e evita que mais agressão seja feita, e você vai, o quê? Acudir, ajudar sua mãe, seu pai, quem sabe, trazendo algum conforto para o seu rosto, uma água fria, um pano úmido, e preservar o coração do seu pai e da sua mãe, de trazer ódio e dizer, perdoa pai. Ele não sabe o que ele disse, perdoa minha mãe. Ele não sabe o que ele fez. Porque você vai reparar com o seu amor, com o seu carinho, com a sua piedade filial para com o seu pai, para com a sua mãe. Você vai tentar reparar
aquele pecado cometido, aquela ofensa cometida. Se você visse um irmão seu dando um murro, misericórdia, é o tipo da coisa que a gente diz, sente até repulsa ao dizer, né? Mas tudo bem, você vê um irmão seu dando um murro na cara da sua mãe e você não faz nada. Você está sentado no sofá assistindo televisão, viu e continua. Tem algo errado, né? Se você vir tal pecado sendo cometido e você não se comove, e você não se incomoda, e você não faz algo para reparar aquela desgraça cometida, o seu coração está muito insensível. Mas não é isso, meus santos. O que infelizmente pode acontecer, isto é, você vê os pecados cometidos contra Deus e você não se comove, e você não se incomoda, e você não faz reparação. Você não vai então com seus atos de amor. Quando você, por exemplo, faz um ato de caridade e você diz: Jesus, eu faço isso por aqueles que não fazem. E eu faço isso, Senhor, como reparação por tantos pecados, por mim e pelos meus irmãos cometidos. A caridade apaga uma multidão de pecados. Aí você vai e com toda a piedade, por exemplo, você beija a face de um crucifixo. E você diz: Jesus, eu quero reparar o beijo de Judas. E os nossos beijos, muitas vezes, interesseiros e sem amor algum. Ah, padre, pelo amor de Deus, mas o que é um beijo a um crucifixo? É verdade, meu santo, é quase nada. Mas o ato de reparação é exatamente isso, isto é, o que foi, materialmente falando, o gesto de Verônica? Foi quase nada, né? O que é enxugar o rosto de alguém para quem está completamente ensanguentado? Para quem está com seu corpo todo cortado? Depois de uma surra tremenda, o que é materialmente enxugar o rosto de alguém? Não é nada. Mas o amor com que Verônica enxugava o rosto de nosso Senhor foi conforto para o coração de nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele não olha tanto o que fazemos, mas Ele olha o amor com que fazemos. Então, se você, com amor, com piedade, com devoção, você beija a face de um crucifixo, pedindo a Jesus para não ser como Judas, para não ser como Pedro, que seguia Jesus de longe, sem querer se comprometer, que negou conhecer nosso Senhor. Não, eu nem sequer o conheço. Quantas vezes somos nós também. E aqui, meus irmãos, precisamos ter contato com nós mesmos. Se você não tem contato com a sua alma, você vai ouvir isso e vai dizer: ah, não, mas eu não nego nosso Senhor. Não, eu não ofendo Deus. Eu não cometo esses pecados terríveis. Eu não matei nosso Senhor na cruz. Mas se você reza, você estará na luz de Deus. E se você estiver na luz de Deus, você verá os seus pecados como eles são. Terríveis, detestáveis. Uma ofensa tremenda a nosso Senhor. Que lhe faz merecer o inferno. E que você então precisa fazer reparação. Se você está na luz de Deus, você verá a gravidade também dos pecados que os outros cometem. E você vai querer reparar o coração de nosso Senhor, mesmo que você não tenha muito a oferecer. Isto é, uma grande penitência a fazer, uma grande reparação a fazer, porque você, como Santa Teresinha, se sabe pequeno. Mas você pode então, também, como Santa Teresinha, com a intercessão de Santa Teresinha e a poderosa intercessão de Nossa Senhora, pedir a graça de fazer com grande amor,
de rezar com grande amor o seu tercinho, ou o terço da misericórdia, em que você vai rezar com todo o amor do seu coração, para que aquele amor console nosso Senhor lá no horto, quando era flagelado, quando carregava a cruz, quando se angustiava, quando morria, estirado e sufocado na cruz, por amor a nosso Senhor. Então, meus irmãos, pedir a nosso Senhor que retire do nosso coração toda a indiferença, porque às vezes eu estou falando isso e você não está nem aí, você não está então pensando em o que fazer para ter ocasiões para amar nosso Senhor. Então vamos lá, imagine, hoje o que você pode fazer para amar a Deus? O que você pode fazer para consolar nosso Senhor, para sair da indiferença? Nada mais dói ao coração do amante, daquele que ama, do que a indiferença da pessoa amada. Isto é, imagine aqui as esposas, por exemplo, quando percebem a indiferença do seu marido, uma indiferença tal que faz com que ele nem sequer perceba os pecados que ele comete, ou vice-versa. O marido que vê a indiferença da sua esposa, que ela nem sequer percebe as grossuras que ela faz. E ele que ama, ele percebe, e o seu coração dói. Quanto mais íntima a pessoa minha for, mais dolorosa será a sua indiferença, o seu pecado. Isto é, nós que somos amigos de Deus, não somos tanto quanto deveríamos, mas somos amigos de Deus. Somos batizados, a grande maioria crismada, recebemos Jesus na Eucaristia, somos amigos, estamos em estado de graça, somos amigos de Deus. Pois bem, as nossas indiferenças, os nossos pecados deliberadamente cometidos, inclusive os pecados veniais, são ofensa a nosso Senhor, que lhe magoam o coração, porque nós somos seus amigos, que lhe levantamos o calcanhar, que lhe ofendemos. Então é claro que os pecados daqueles que estão aí pelo mundo pecando, ofendem a Deus. Mas os nossos pecados ofendem muito mais, porque nós somos chamados a uma maior amizade com o nosso Senhor. Então vamos lá, vamos fazer reparação. Amanhã nós iniciamos a quaresma. Você já pensou nos propósitos que você vai fazer? Você já pensou, já está pedindo a Deus a graça de viver bem o jejum a que você é chamado a viver? Ou você já está pensando, ai meu Deus, eu vou ter que fazer jejum amanhã, né? Ai, eu sinto aquela dor de cabeça. Misericórdia, meu Deus. Quando você pensa em amar, já está, eu vou ter que amar a Deus, né? Coisa chata. Você não diz isso com essas palavras, mas você diz isso. E nosso Senhor, que lê os nossos corações, Ele vê quão feio, horroroso, deformado, doente, desgraçado é o seu coração. Quão pouco disposto a amar você está. Como os seus beijos são como de Judas, beijos falsos. Quem via de fora Judas beijando, dizia, nossa, como ele ama Jesus. Mas Jesus via quão feio era o seu coração. Você quer seguir Jesus como Pedro, sem se comprometer, fazendo o basicão, desde que não seja muito difícil. Não, meus irmãos, isso não alimenta o nosso coração que tem sede de amar a Deus, e isso não conforta o coração de Deus que tem sede do nosso amor. Então peçamos a Deus a graça de sermos
almas reparadoras. Isso nos fará felizes. Nós às vezes achamos que se eu me tornar uma alma reparadora, se eu amar mesmo muito de verdade, isso vai custar muito de mim. Sim, mas isso é apenas um lado da moeda. Isso vai lhe dar muita alegria. Porque nós fomos feitos para amar muito o nosso Senhor. De modo que, quando você vive de acordo com a vocação para a qual você foi criado, você começa a experimentar a felicidade que nosso Senhor reservou para o seu coração. Então peça a nosso Senhor a graça de hoje, de uma maneira particular. Mas não apenas hoje, mas hoje de uma maneira particular, de fazer atos de amor a nosso Senhor, confortando o seu coração, reparando os pecados cometidos pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, pelo mundo inteiro, por você, pelos pecados que você já cometeu. Então você vai fazer uma pequena oração e você vai dizer, assim ou com palavras semelhantes: Jesus, eu quero fazer porque eu te amo, porque eu quero te amar mais, porque eu quero dar muita alegria ao teu coração e em reparação pelos meus pecados cometidos e os do mundo inteiro. Aí você vai fazer um ato de caridade, você vai fazer uma penitência, você vai beijar a face de Jesus Cristo, de um crucifixo, e você oferece aquele ato de amor, aquele pequeno sacrifício, aquele pequeno ato de caridade, de piedade, como expressão para confortar o coração de nosso Senhor, para reparar os pecados cometidos, para que você o ame ainda mais, sabendo que o seu amor conforta e alegra o coração de nosso Senhor. E sabendo, meus santos, que quando nós fazemos isso, nós fazemos o que Deus quer que nós façamos. E quando nós entramos na vontade de Deus, o seu Espírito vai nos conduzindo. Nós iremos intuitivamente aprendendo, sem que ninguém nos precise ensinar, em amar mais, em abraçar ainda mais a vontade de Deus, em aproveitar as pequenas ocasiões que Ele oferece, que começamos a ser conduzidos por Deus, porque estamos na sua santíssima vontade. Isso de verdade vai alegrando e consolando, inclusive, o seu coração, por você alegrar e consolar o coração de nosso Senhor. Então vamos lá, vamos viver intensamente este dia, em que o mundo vive intensamente o pecado. Vamos aproveitar intensamente todo este dia, como quem está no mundo está vivendo este dia, porque alguns vão já começar a trabalhar amanhã. Então quem está no mundo está com a sofreguidão, com um desespero de viver o último dia do carnaval, aproveitando o máximo que o carnaval tem a oferecer. Então ele vai beber o máximo possível, ele vai pular o máximo possível, ele vai abraçar e beijar o máximo possível, ele vai pecar o máximo possível. Os que são do mundo são mais espertos, são mais eficazes em seus negócios pecaminosos do que os filhos da luz. Mas nós então, vamos rezar hoje o máximo possível. Vamos fazer atos de piedade o máximo possível. Vamos confortar nosso Senhor o máximo possível que conseguirmos. Vamos suplicar a sua graça, o seu Espírito, os seus dons, para que nós possamos corresponder à sua vontade o máximo possível. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, que ela nos ensine, não apenas hoje, mas de um modo particular, toda esta quaresma que amanhã se inicia, para que o máximo possível nós possamos estar unidos ao coração de nosso Senhor, para que nós demos muita alegria a Ele e possamos alcançar aquela alegria eterna, salvação para a qual nós somos criados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.